Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do chocante caso dos irmãos Naves. Esse caso que você vai ouvir agora se passa no ano de 1937. Mas antes de iniciar a história, quem é que governava o nosso país nesse ano? Quem governava era Getúlio Vargas. Ele tinha acabado de criar o Estado Novo, em que ele reformou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e nomeou interventores para governar os estados e também os municípios. O nosso caso se passa na cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais. O Benedito Caetano, ele era um agricultor e estava hospedado na casa do seu primo Joaquim. E ele estava se preparando para sair ali para curtir a noite. Só que com ele estava levando, nos valores atuais, usando o nosso real, aproximadamente 270 mil reais junto a ele. O seu primo Joaquim, ao ver ele querer sair com tanto dinheiro, logo tentou impedi-lo, dizendo: olha, você vai sair com tudo isso de dinheiro na rua? É muito perigoso, na cidade está cheio de pessoas estranhas, não faça isso. O Benedito olhou para a cara dele e disse: olha, pode deixar, eu sei me cuidar e eu vou sair apenas para procurar algumas mulheres aí e logo eu volto para casa. O Joaquim obviamente não concordou com a ideia do primo, mas não tinha o que fazer, então ele disse: olha, tudo bem, se cuide, quando você voltar a porta vai estar encostada como eu sempre deixo. O Benedito saiu e não voltou mais, ele desapareceu. A partir daí, inicia-se um dos maiores casos de injustiça da história do nosso país. Vocês ficarão totalmente chocados e revoltados com o que irão ouvir aqui hoje. Joaquim e Sebastião Naves, eles eram irmãos e foram presos sem nenhuma prova, nada que os ligassem ao crime, nem o dinheiro do Benedito e muito menos o corpo. Mas, mesmo assim, eles foram torturados a fim que confessassem algo que não cometeram e mesmo sem provas foram trancafiados na prisão. Somente o tempo foi capaz de provar que esses irmãos eram inocentes. Esse caso, galera, virou até filme no ano de 1967, chamado O Caso dos Irmãos Naves. Agora vamos voltar um pouco antes do desaparecimento do Benedito. Setembro de 1937, cidade de Araguari. O Joaquim e o Sebastião, eles eram irmãos, como já foi citado, eles eram comerciantes. O Benedito, ele era um agricultor e a cidade de Araguari, localizada em Minas, que era onde os irmãos moravam, os irmãos Naves, ela se tornava uma das maiores produtoras de arroz do país. O Benedito morava em uma cidade do lado, no sítio do seu pai, então ele vai até Araguari, fica na casa dos primos e aí ele começa a tentar investir no ramo aí do arroz, da plantação do arroz, Só que para isso ele começa a pegar muito dinheiro emprestado, Não só de pessoas de fora, mas também de familiares. Com todas essas terras que o Benedito adquiriu, ele teve uma grande colheita que ele vendeu a um empresário local, que pagou a ele, nos valores atuais, mais de 200 mil reais, em uma espécie de cheque. O empresário chegou nele então e disse: olha, deixe para retirar esse dinheiro no banco daqui a alguns dias, deixa passar toda essa festa que vai acontecer aqui na cidade, porque com o número gigante de estrangeiros que vai ter aqui é muito perigoso, então para sua própria segurança, espere um pouquinho. Ele pegou, concordou, tudo mais e foi embora. Naquela mesma noite, ele foi se encontrar com a prostituta Nenê, a quem ele passou ali o resto da noite, dormiu com ela e tudo mais. Na manhã seguinte, que era um sábado, ele foi até o banco, não ouviu o que foi dito a ele pelo empresário e sacou todo aquele dinheiro, galera. 270 mil reais. Imagina você andar com 270 mil reais nas suas mãos. Já na noite do dia seguinte, no domingo,
Ele e os seus primos Joaquim e Sebastião, eles decidem irem os três à festa que vai acontecer na cidade. Porém, os irmãos notam, antes de sair de casa, que ele estava levando todo aquele dinheiro com ele, galera. Ele estava levando tudo aquilo para a festa. Eles o questionam: olha, não tem necessidade de você levar tudo isso, é extremamente perigoso, deixa aqui em casa. Ele: não, pode deixar que eu vou levar o dinheiro. Eles vão, curtem e depois voltam para casa. O Benedito, não satisfeito, sai novamente levando todo o dinheiro. Na manhã seguinte, os irmãos Naves já sentem a falta do Benedito, que não voltara para casa. E então eles saem pela cidade em busca do primo desaparecido. Procuram em vários lugares, não encontram. Por orientação da polícia, vão até o sítio do pai de Benedito, mas não encontram ele lá também. O delegado Ismael do Nascimento, ele abre o inquérito para apurar o caso, mas sem sucesso. E então os policiais da cidade de Araquari resolvem pedir ajuda à capital. E aí que chega um dos personagens principais da nossa história. Um cara muito ruim, o delegado Tenente Francisco Vieira dos Santos, que era conhecido principalmente pela sua violência, galera, pelo modo desumano que ele tratava as pessoas. Logo que chega na cidade, ele já chega em suas conclusões. Foi os dois irmãos que mataram o primo Benedito. Mas os questionamentos aparecem: por que eles teriam matado? A justificativa: eles mataram para ficar com dinheiro. E eles notificaram a polícia a fim de nos despistar. Ele tinha essa teoria na cabeça, porém faltavam provas. Um mês após o sumiço de Benedito, os irmãos Naves, junto de suas mulheres, vão até a delegacia conversar com o delegado Tenente Chico Vieira. Eles relatam que um conhecido deles, chamado Zé Prontidão, ele teria visto o Benedito na cidade de Uberlândia. Esse amigo veio contar isso para eles porque quando chegou à cidade percebeu que estavam todos procurando o Benedito. Bom, o delegado então dispensou eles e disse que investigaria o caso. Só que no momento que eles estão saindo, o Joaquim é pego e levado para uma espécie de porão que ficava embaixo da delegacia. Lá ele foi duramente torturado para confessar o crime. E a única coisa que ele dizia é que ele era inocente. Então ele apanhava mais e mais. Depois de muito tempo de tortura, ele foi colocado em uma cela. E o tenente delegado Chico Vieira, que naquele mesmo dia chamou para depor o Zé Prontidão. Só que conversando ali na delegacia, o Zé Prontidão disse o seguinte: que ele não conhecia o Benedito que estava sendo procurado, porém o homem que ele viu em Uberlândia se chamava Benedito também, inclusive tinha sido contratado pelo seu patrão, e esse homem, além de ter o nome, né, que é o mesmo do desaparecido em Araguari, ele também tinha características parecidas com o que as pessoas contaram para ele sobre o Benedito Caetano. Então, galera, vocês entenderam? Ele não conhecia o cara, só que como o nome bateu na cabeça dele, as características também eram as mesmas. Em troca dessa informação toda bagunçada que ele deu, ele foi levado ali para a parte de baixo da delegacia, onde também foi duramente torturado pelo delegado Tenente Chico Vieira, junto ali com os seus policiais. 33 dias após o desaparecimento do Benedito, o Sebastião, ele foi até o sítio do seu cunhado, onde eles conversaram, e ele, temendo que acontecesse algo com ele, deixou toda a sua economia ali e pediu: olha, eu quero que você use essas minhas economias para cuidar da minha família caso algo me aconteça. No dia seguinte, o Sebastião e sua mãe foram levados também para a delegacia pelo tenente delegado Chico Vieira. Lá eles são colocados no porão junto, né, com o Joaquim, onde sofrem duras torturas. A mãe deles, chamada Dona Ana, né, ela vê os seus filhos terem dentes arrancados com o uso de alicate, unhas também, além de terem que dormir em pé amarrados. E tem mais, a própria Dona Ana, ela foi abusada pelos policiais em frente
aos seus filhos. Depois de dias sendo torturados, Zé Prontidão resolve mudar o seu depoimento e dizer que falou tudo aquilo a pedido dos irmãos Naves. E além disso, ele teria recebido uma gratificação em dinheiro para contar aquela história. Em 5 de janeiro de 1938, Dona Ana, mãe dos irmãos Naves, ela é solta e já vai procurar o advogado João Alamy. Os irmãos são levados para um campo aberto onde continuam sendo torturados. O tenente Chico Vieira então olha e fala: é melhor vocês confessarem. Eles se recusam a confessar algo que não fizeram. Então o tenente manda que alguns dos policiais peguem o Sebastião, levam ele para o meio do mato e atiram contra ele. O Joaquim, ao ouvir aquilo tudo, começa a chorar. O tenente olha para ele e fala: agora você deve confessar. Ele se recusa novamente e então o tenente se afasta e atira contra o Joaquim, que cai no chão já ferido, e depois de ser duramente torturado, tendo certeza de que seu irmão está morto, ele confessa o crime. E então o tenente manda que os outros policiais tragam o irmão Sebastião, que não tinha morrido, ele estava ferido, por conta do tiro que levou, mas estava vivo. Os irmãos então se emocionam muito e se abraçam. De acordo com o delegado, o tenente Chico Vieira, o jeito que os irmãos mataram, o Benedito foi o seguinte: eles levaram ele até um rio próximo ali na região, lá eles enforcaram o seu próprio primo, roubaram o dinheiro e jogaram o corpo na correnteza. Já na delegacia, o delegado insistia para o Joaquim contar aonde estava o dinheiro. O Joaquim não sabia, porque não tinha sido ele que tinha roubado, mas mesmo assim o tenente insistia. Então o Joaquim inventou um lugar, que era o sítio de um amigo. Chegando lá, ele foi obrigado a ficar cavando vários buracos por horas, procurando uma coisa que ele não tinha colocado ali. Na verdade, ele não tinha colocado em lugar nenhum. Em abril de 1938, o delegado especial, o coronel da Polícia Militar, Luiz Fonseca, chega à cidade. E as torturas ao Sebastião só aumentam. Ele é levado para um campo e lá ele apanha muito, é espancado, até mel de abelha é passado no corpo dele para atrair insetos, e depois de horas sendo torturado, sendo espancado, ele cai e desmaia no meio ali do campo. Os policiais, pensando que ele tinha morrido, pegam e vão embora. Chegando à delegacia, eles registram como se o preso tivesse fugido. O que eles não sabiam é que o Sebastião estava vivo e foi encontrado pelo coronel Zeca Pólvora, que cuidou dele, e no dia seguinte, por sua própria vontade, o Sebastião resolveu voltar à cidade de Araquari e ir direto para a delegacia. Quando questionado, ele disse: estou voltando porque eu quero provar a minha inocência. Ao meio dessa vergonha que a polícia passou, agora em público, porque todo mundo viu que o que eles tinham contado era mentira, o próprio coronel Luiz Fonseca, que tinha acabado de chegar, já foi embora. E alguns dias depois, foi a vez do delegado tenente Chico Vieira também deixar a cidade. Mesmo estando na cara que tudo isso não passou de uma invenção da polícia, o juiz local registra como se isso tivesse realmente acontecido. 27 de 6 de 1938, o julgamento dos irmãos Naves. Eles revelam que foram torturados e que eram inocentes. No intuito de intimidar os irmãos e também o advogado de defesa, o tenente Chico Vieira aparece em meio do julgamento. Só que não deu certo a ideia dele, porque ele e também toda a polícia que investigou o caso foi duramente destruída pelos argumentos do João Alamy. Para não piorar a situação dele e também dos seus companheiros, o tenente Chico Vieira saiu ali daquele tribunal de Araguari e nunca mais voltou na cidade. Os Naves então foram absolvidos, porém a promotoria fez uma apelação e foi realizado um novo julgamento, onde novamente eles foram inocentados. O promotor então apelou novamente e pediu mais um julgamento.
o advogado de defesa, o João Alamy, ele temia o pior. Por fim, os irmãos Naves foram condenados a 25 anos e 6 meses de prisão. Na cadeia ficaram 8 anos, 8 meses e 13 dias. Em 1946, eles saíram por bom comportamento. Joaquim, muito debilitado por conta das torturas, foi viver em um asilo com sua família, mas infelizmente morreu no ano seguinte. O Sebastião ele volta a trabalhar vendendo verduras, mas não desiste de encontrar o seu primo Benedito a fim de mostrar que ele é um homem inocente. 15 anos depois, ele recebe um telegrama de um parente garantindo que viu Benedito andando ali pelas redondezas da fazenda de seu pai. 25/7/1952, o Sebastião vai até o local onde supostamente era para estar o Benedito. Chegando lá, quem ele encontra, galera? O próprio primo desaparecido. Logo que o Benedito vê ele entrando pela porta, a primeira coisa que ele diz é: não me mate, só peço isso para você. O Sebastião, em uma reação totalmente inesperada, pega e dá um abraço em seu primo Benedito. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é o Benedito cumprimentando o Sebastião Naves, galera. Olha só, olha que coisa mais surpreendente. Mas a história não termina por aí. Quem deveria ter visto o final dessa história era o torturador Chico Vieira. Mas não pôde, porque 4 anos antes, depois de tanto sofrer, morreu recorrente a um derrame cerebral. O Benedito então foi levado para a prisão em Araguari e ficou conhecido na cidade como morto-vivo, e todos os moradores queriam vê-lo. O Benedito disse à polícia que só desapareceu porque ele havia sido roubado, então não tinha como ele pagar as pessoas que ele devia. Mas ele jurava de pé juntos que não sabia que os seus primos tinham sido presos pelo seu suposto assassinato. Só que tinha um grande porém nessa história. O Benedito ele tinha mudado de nome. Se ele era inocente, por que ele não estava se chamando mais Benedito? Tanto é que os policiais tentaram trazer do estado de Goiás a mulher e o filho do Benedito. Só que no meio da viagem, em 12/8/1952, o avião que estava transportando a família do Benedito, ele acabou caindo e ninguém sobreviveu. O Benedito inclusive tentou até cometer suicídio. Ele foi solto da prisão por não estar sendo acusado de nada. Depois disso, ele desapareceu definitivamente, galera. A última notícia que se tem dele é da década de 60, onde ele teria sido visto no Mato Grosso trabalhando no garimpo. Em 1958, a dona Ana, mãe dos irmãos Naves, foi eleita a mãe do ano e recebeu da primeira-dama do Brasil, Sara Kubitschek, um colar de pérolas. Em janeiro de 1960, o Supremo Tribunal Federal condenou o estado de Minas Gerais a pagar uma indenização por esse erro. No dia 10 de maio de 1963, aos seus 58 anos, o Sebastião Naves faleceu. 2 meses depois, aos 97, a dona Ana, mãe dos irmãos, também morreu. Galera, esse então foi o caso dos irmãos Naves. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo para mim saber. Olha, galera, para mim esse sem dúvida é um dos maiores casos de injustiça no nosso país. Meu, como pode? Os irmãos, a mãe, todos foram presos e torturados por um crime que não tinha nem prova que ligava eles a isso. Meu, totalmente desumano. É uma pena que esses responsáveis não puderam ser punidos. Sinceramente, meu, olha, eu não vou nem me estender muito aqui, porque senão vou acabar falando demais. Porque isso é uma coisa totalmente desumana. Como pode? Acabou com a vida desses irmãos, acabou com essa família. Ou seja, o delegadozinho,
Ele acha que os irmãos cometeram um crime, então eles têm que ser torturados para confessar. Mas, ô meu amigo, você tem alguma prova que incrimine eles? Você tem algo que ligue eles ao crime? Você não tem nem o corpo do morto. Você não tem nem o corpo do Benedito. Você não tem nem o dinheiro, você tem nada. Aí você pega o cara, joga no porão da delegacia e lá você tortura ele e ainda estupra a mãe dos irmãos. Que isso, meu? Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Esse cara é um monstro, para não falar coisa pior. Não sei nem como esse cidadão conseguiu se tornar tenente, né? Tudo bem que estamos falando de uma época obscura, né? Uma época que muitas coisas eram escondidas, né? Existem muitos casos de tortura que não sabemos, de pessoas que foram injustiçadas. Olha, para não me estender mais, já falei que não ia me estender, acabei me estendendo, mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse crime, sobre essa atrocidade. Galera, antes de ir embora, dê uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Para ter a sua é muito simples, basta estar acessando um link que estará na descrição do vídeo, beleza? Galera, só uma coisa para vocês, seguem lá o Instagram do canal, é Sombras _ Escuridão. Estou pensando em voltar a usar aos poucos aquele Instagram, colocar alguns stories, algumas coisas que possam me deixar mais perto de você que está aí me assistindo, beleza? Então segue lá, Sombras _ Escuridão. Todos os outros links, incluindo o grupo do Facebook, estarão aqui na descrição do vídeo. Então eu encontro vocês no outro vídeo de crimes, no outro vídeo de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Então falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.